Então, galera, vamos pensar um pouquinho o que a gente... pensar um pouquinho numa parábola de Jesus. Quem está visitando o Resgate hoje, precisa entender uma coisa. A gente vem trabalhando com o seguinte tema, o que Jesus falou sobre. No acampamento lá da MCB, todas as manhãs que eu falei sobre palavras de Jesus. Ok? E aqui a gente vai continuar pensando isso. E a gente vem numa caminhada em cima do Evangelho de Lucas. Ok? Então a nossa caminhada está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 11. É uma parábola de Jesus. Abre a tua Bíblia aí, Lucas 19, versículo 11. Ok. Vamos lá. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei, e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam, e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que esse homem seja o nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 outras. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não pudeste e colhes o que não semeasse. O Senhor lhe respondeu: eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse os que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhe digo que a quem tem lhe será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-no na minha frente. Vamos orar de novo? Senhor, em nome de Jesus, nos dá a compreensão da Tua palavra, a compreensão desse texto tão rico em detalhes, nos faz compreender fielmente aquilo que a Tua palavra tem a nos dizer. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Galera, mantém tua Bíblia aberta e vamos olhar para o texto e vamos caminhar nesse texto, sempre tentando recorrer ao texto, sempre recorrendo ao texto para poder entendê-lo, tá bom? Essa é uma parábola que muita gente conhece, mas muita gente tem sérias dúvidas sobre esse texto aqui. Esse texto ele começa sendo linkado com a passagem anterior, por isso que é muito importante estar aberto a tua Bíblia para você ver o que aconteceu antes. O que aconteceu antes, galera?
Jesus, indo para Jerusalém, encontra um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos, era um homem corrupto, era um homem que explorava as pessoas. As pessoas tinham raiva de Zaqueu, mas depois de um encontro com Jesus, Zaqueu é transformado. Zaqueu se propõe a dar metade dos seus bens aos pobres e a devolver 4 vezes mais às pessoas que ele tivesse roubado, às pessoas que ele tivesse enganado. Ok? E Jesus termina dizendo o seguinte, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ok? Esse era o clima dessa parábola aqui. Foi depois disso que Jesus conta essa história. Joia? Por que eu estou falando isso? Porque o texto começa no versículo 11, dizendo o seguinte: ouvindo eles isso. Isso o quê? Isso que eu acabei de contar a vocês. Tá joia? Ouvindo, os primeiros ouvintes de Jesus tinham ouvido uma história espetacular, a conversão de um cara corrupto, que não queria nada com a vida, e agora esse cara se propõe a andar corretamente, um cara que era extremamente avarento, se propõe a ser honesto, justo e generoso. Nossa, que incrível. Então, as pessoas, como ouviram isso, Jesus prosseguiu contando uma parábola. Parábola, galera, é o seguinte, é uma comparação, sempre com um princípio. E o nosso papel essa noite é tirar o princípio dessa parábola. O que é que essa história contada tem a ver com a história de Jesus com a gente? Porque tenha certeza de uma coisa, essa história é a história de Jesus? Mas é a história de Jesus com a gente. E a gente faz parte dessa parábola aqui. Essa história é a nossa história. A gente só precisa ver aonde a gente está nela. Mas a gente está nela. A gente só precisa entender qual momento a gente está dessa história. Mas a gente está em um momento dessa história. Firmou? Olha para cá e presta atenção, senão você vai perder o bonde. Tá bom? É que nem aquela série da Netflix que você, se perder um capítulo, não entende mais nada. Presta atenção, foca lá. Jesus prosseguiu, ainda no versículo 11. Jesus contou esta parábola porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Por que Jesus contou essa parábola? Por causa disso aí. Porque Jesus estava entrando em Jerusalém e as pessoas pensavam que Jesus ia manifestar o reino de Deus de imediato naquela hora. O que é que a gente precisa entender? Vamos lá. Jesus estava indo para Jerusalém para morrer, galera. Essa viagem, Jesus na verdade está vindo da Galileia, curando o povo, libertando quem estava sendo aprisionado pelos demônios, fazendo milagres, ensinando. Ok? E o povo tinha grande expectativa que Jesus, essa multidão que andava, que acompanhava Jesus, tinha grande expectativa que Jesus fosse ser rei, mas rei humano. Tipo assim, chegar em Jerusalém, que era a capital, e dizer assim, pronto galera, agora a partir de agora Jesus vai ser rei. Essa galera tinha essa expectativa. Por quê? Porque no tempo de Jesus, a Judéia, que era o lugar onde Jesus estava sendo dominado pelo Império Romano. Quem vem para o resgate já ouviu isso demais da conta. Estava sendo dominado pelo Império Romano. Então assim, os judeus precisavam pagar imposto a Roma, e os judeus não escolhiam seus próprios governantes, era Roma que mandava, em tudo, politicamente falando, era Roma que mandava. O povo literalmente estava dominado pelo Império Romano, e quem achasse ruim, morria. Então, o que é que essa multidão que seguia Jesus estava pensando? Rapaz, Jesus é aquele que vai libertar a gente de Roma, como Moisés libertou Israel do Egito. Ele vai chegar na capital e assumir o poder, perdeu o playboy, todo mundo, e agora quem manda é Jesus. Tanto que quando Jesus entra em Jerusalém, um texto mais à frente, a galera começa a aclamar Jesus e dizer assim, olha, bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa multidão
fica meio feliz da vida. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Mas a galera estava pensando num rei político, num governante. E não é essa a proposta de Jesus. E Jesus, para esclarecer isso daí, ele conta essa parábola. Ele conta essa parábola por quê? Porque estava perto de Jerusalém e porque as pessoas pensavam que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. O reino de Deus, galera, você voltando ao Evangelho de Lucas, você vai ver o seguinte. Você vai ver, por exemplo, olha aí, dá uma voltadinha aí, vira uma página aí na tua Bíblia. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Jesus, ele fala um pouco sobre o reino de Deus. E olha o que é que Jesus diz. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vocês, ou entre vós. O que é que Jesus está dizendo? Galera, o reino de Deus não é visível, não nesse primeiro momento. O reino de Deus, ele começa dentro de vocês, quando vocês recebem Jesus como seu rei. Para esclarecer isso aí, Jesus contou essa parábola. E essa parábola, ela tem um conceito muito grande do reino de Deus que vocês vão entender comigo. Esse conceito é o seguinte: já e ainda não. Eu não gosto muito desse negócio de olhe para o seu irmão e diga. Não gosto não. Mas eu queria que a gente repetisse, para a gente, por questão pedagógica. O reino de Deus é já e ainda não. Vamos lá? O reino de Deus é e ainda não. Pausado é mais bonito. O reino de Deus é já e ainda não. Tá ligado, irmão? Pronto. Vamos lá. Presta atenção. Já e ainda não. Por que já? O reino de Deus já começou, galera. No nosso coração, no nosso interior. Para quem recebe Jesus como rei. Mas o reino de Deus ainda não está estabelecido completamente. Por quê? Porque vai ter uma hora que o reino vai ser completamente estabelecido, que o céu vai rasgar, Jesus vai voltar, e aí aquela hora que se cumpre a profecia, todo joelho se dobrará diante de Jesus, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Já e ainda não. Se ligou? Esse conceito é muito importante para a gente entender essa parábola. Firmou? Para esclarecer isso aí, Jesus começa contando o seguinte: os motivos pelo qual essa parábola foi contada. Joia? Seguindo aí, olha, mantém tua Bíblia aberta, é muito importante você manter sua Bíblia aberta. Versículo 12, ele começa a contar essa parábola. E disse: um homem de nobre nascimento foi para a terra distante, para ser coroado rei e depois voltar. E chamando seus servos, seus servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu volte. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse a ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Qual é a pegada? Jesus está usando um método aqui, que eu chamaria ele de um método de associação histórica. Que é isso? Tipo assim, se eu contasse a seguinte história para vocês. Galera, imagine que um país tinha um governante, só que o povo não estava satisfeito com esse governante e queria que aquele governante saísse do poder. E aí depois uma parte da população, depois que esse governante saiu do poder, uma parte da população dizia que aquele ato do governante sair do poder foi golpe. Parece com alguma história? Parece com a nossa história, a história do Brasil. E aí eu não quero dizer quem está certo e quem está errado nessa história, não tem nada a ver com isso, mas parece com a nossa história. Jesus contou uma história parecida com a história dos ouvintes dele.
Isso que Jesus está contando aqui, Jesus está fazendo um paralelo histórico entre ele e um cara chamado Arquelau. Se você ainda não tem filho, é um bom nome para você botar, Arquelau. Imagina o apelido dele, Lalau. Arquelau. Qual é a pegada? Vê só. No ano 4 antes de Cristo, Herodes era rei da Judéia. Gente, tem 4 Herodes que é rei na Bíblia. Então, assim, não viaja não. São 4, tipo assim, esses caras morrem e nascem de novo, não tem muita criatividade. Tipo assim, não é morre e nasce de novo, reencarnação, mas tipo assim, não é isso. Mas morre e a galera bota outro nome, tipo Herodes, Herodes pai, Júnior, filho, avô, tataravô, tipo assim. E aí Herodes morreu, né? Herodes o Grande, né? O que era o mais desenrolado de todos os Herodes. Morreu e ele tinha um filho chamado Arquelau. Só que Arquelau, galera, era o terror. Tipo assim, Arquelau era mal com U e mal com L. Bicho era sanguinário. Não, sério. Teve uma treta com Arquelau no templo de Jerusalém. Véio, no templo, imagina, uma treta na igreja. No templo de Jerusalém. Arquelau mandou seus capangas matar geral. Então, nesse matar geral, 3.000 judeus morreram. Então, a galera odiava Arquelau. Meu irmão, Arquelau é sinistro, é doido, Arquelau vai ser rei. Pronto. Herodes morreu. E aí, deixou no testamento, quem vai reinar agora é Arquelau. Só que a galera odiava Arquelau. E aí que Arquelau não tinha moral para dizer assim, agora eu sou rei, que papai morreu e deixou o reinado para mim. Por quê? Porque eles estavam sendo dominados por quem? Por Roma. Então o cara tem que fazer uma longa viagem, Arquelau fez uma longa viagem até Roma, para César Augusto dizer, beleza, boy, tu é rei. Entendeu? Só que nessa viagem de Arquelau, foi por trás 50 judeus para dizer o seguinte, rapaz, não bota esse cara não. Se botar esse cara vai dar errado, meu irmão. Esse cara tem pena da gente não. Esse cara, tipo assim, meu irmão, tá ligado? É sinistro, não bota ele não. Pronto. Então Jesus começa a parábola dizendo o seguinte, presta atenção. Volta aí, 12. Olha o paralelo que Jesus fez. Disse Jesus, um homem de nobre nascimento foi para a terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Ele está fazendo um paralelo histórico. Beleza? Os caras estão ligados na história. Seguindo, bota aí o versículo 14. 14. Mas os seus súditos o odiavam. E depois enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que esse homem seja o nosso rei. Qual o paralelo que Jesus está fazendo aí? Jesus, o reino de Deus, ele se manifesta já e ainda não, como a gente falou. O reino de Deus, ele se manifesta de forma invisível no coração daqueles que creem e que recebem Jesus como rei. Só que haverá um intervalo. Que intervalo é esse, galera? Jesus morre, ressuscita, deixa a grande comissão para os seus discípulos, sobe aos céus e deixa a galera por aqui. E a gente está por aqui nesse intervalo. Só que um dia, esse Jesus, que foi humilhado, morto na cruz, sabe? Foi traído, foi negado. Esse Jesus que a galera disse, eu não quero que ele seja rei. Um dia vai voltar. E vai voltar como rei, meu velho. E quem queria e quem não queria, não tem jeito. Ele vai voltar como rei. Como Arquelau voltou como governante. Então, galera, uma coisa a gente precisa se ligar. Que momento histórico a gente está? A gente está nesse intervalo em que Jesus foi ser coroado rei, não em Roma, mas à direita do Pai. Deixou uma ordem para os seus discípulos, deles serem fiéis. E um dia vai voltar como rei, rasgando o céu, montado no seu cavalo branco. Se ligou? De que essa parábola está falando? Só que a parábola não é só isso. A parábola fala da relação do Senhor com os seus servos.
e fala da relação do Senhor com aqueles que não queriam o seu reinado. Ok? Vamos continuar seguindo o fluxo do texto. Mantém tua Bíblia aberta, é muito importante você manter sua Bíblia aberta. Vamos seguindo pelo fluxo do texto, falando que o Senhor falou aos seus servos. O que é que ele diz? Versículo 13. Chamando 10 dos seus servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu volte. Jesus chamou seus servos e disse: ó galera, eu tenho uma missão para vocês. Eu vou dar a vocês 10 minas. O que é uma mina? Eu vou dar a 10 servos uma mina. Ato falho, troquei. O que é uma mina? Uma mina é a quantidade de dinheiro. Beleza? Não vai dizer assim, eu sou uma mina. Não, não é isso não. Um mina é a quantidade de dinheiro, equivalente a 3 meses de trabalho. Tá joia? Fosse hoje, dava 3 mil reais, mais ou menos. Ok? Jesus deixou com cada servo 3 mil reais. Fosse no dia de hoje. E disse, galera, negociai esse dinheiro, faz esse dinheiro render. Pega esse dinheiro e faz um corre. Pega esse dinheiro, faz um corre, e aí quando eu voltar a gente vê. Firmou, firmou. E isso é muito interessante, porque Jesus, ele deu aos seus servos toda a liberdade para negociar como quisesse. Ele não botou ninguém para supervisionar. Ele não botou ponto, agora é hora de pegar. Vou aqui botar minha digital, hora de pegar, ou então bater o cartão. Hora de pegar, hora de largar. Não, ele veio. Tá aí, confiei a vocês essa parada. Negocia ela aí, fica firme. Quando eu chegar, a gente vê aí. Jesus deu liberdade da gente servir com isso que ele nos deu. Jesus deu liberdade da gente ser rebelde. Jesus deu liberdade da gente simplesmente, que nada, meu irmão, vou assistir Netflix aqui comendo biscoito futurinho. Tá ligado? Então, galera, o Senhor deu liberdade. Só que, no versículo 15, acontece um evento. Que evento é esse? Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar seus servos, a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O que é que esse evento tem a ver comigo e com você? Vai. O Senhor confiou a gente um monte de coisa. A vida, a saúde, a palavra, a mensagem do Evangelho. Lembra que essa história tem a ver com o contexto anterior? No contexto anterior, Zaqueu, que era um homem corrupto, tinha conhecido a mensagem, tinha transformado a vida. Que legal. E há um dia da volta do Senhor. Esse dia da volta do Senhor, todo mundo vai ter que prestar conta a Ele. Jesus contou essa parábola para que a gente não fique alienado, pensando que esse dia não vai chegar. Pastor, mas eu não sou crente não. Tudo bem, esse dia vai chegar para você também. Eu não acredito. Tudo bem, vai chegar assim mesmo. Não importa. Então, galera, chega o Senhor e aí ele vai pedir contas. E aí como é que se dá isso aí? Né? Ele deu a 10 pessoas uma quantia de uma mina. E aí nessa prestação de conta vai o primeiro, né? O texto só mostra para a gente 3. 3 exemplos é o suficiente. Né? Versículo 16. O primeiro apresentou-se e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 10. E aí o Senhor responde, muito bem, meu servo, meu bom servo. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Dá uma paradinha aí. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Galera, a pegada dessa parábola não é uma pegada capitalista. Tipo assim, meu irmão, eu sou um investidor,
Eu vou investir uma grana em você. Agora, dê retorno, vamos, velho. Dê retorno, senão vai dar errado para você. Não, Jesus não é assim, não. Não é assim, tenha certeza. Só que isso, galera, é um teste. Para ver quem é fiel e quem não é. Na verdade, Deus está nos provando, é a palavra mais bíblica, a fim de nos aprovar. Muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Reine sobre 10 cidades, lembra, ele volta a rei. Quem volta a rei tem, tu vai ser uma das pessoas que vai governar comigo. A gente vai compartilhar aí. Você foi fiel, você se mostrou digno de confiança. Porque você recebeu uma mina e você se dedicou. Você foi obediente a mim. Você fez o que eu falei, mesmo na minha ausência, mesmo quando eu não estava aí com você. Mas a minha palavra estava aí com você, você guardou a palavra no coração. E você fez o que eu mandei, cara. Chega. Meu irmão, vai ter esse dia, velho. Vai ter esse dia que o Senhor... E Ele espera por isso. E a gente precisa esperar por isso também. Que Ele vai dizer, chega, servo bom e fiel. Você segurou a onda lá. Nesse intervalo que o reino não tinha se manifestado completamente. Você negociou assim, né? A gente está tratando de uma parábola, mas você multiplicou a mensagem que eu botei no seu coração. Você foi fiel com aquilo que eu lhe confiei, com a sua casa. Ó. Pô, meu irmão, você foi firmeza na sua escola. Você foi firmeza no seu trabalho. Você foi firmeza na sua sexualidade. Você fez como eu disse. Servo bom e fiel. Você foi fiel nessas pequenas coisas da vida. Sobre o muito eu vou te colocar, porque isso aqui é pouquinho, gente. Muito é o céu, que é eterno, não tem fim. O segundo, pode passar aí, Adeline. O segundo, no versículo 18, veio o segundo e disse, Senhor, tua mina rendeu 5 vezes mais. E o Senhor, ele respondeu a mesma coisa. E o Senhor respondeu, também você, tipo assim, ideia de repetição, também você. Você foi fiel, você, sabe, obedeceu. Encarregue-se de 5 cidades. Você vai reinar junto comigo. Você vai governar junto comigo. Venha para cá. Você acreditou no que eu falei. Mesmo se eu botar ninguém para observar você. Mesmo se eu botar ninguém para ser seu supervisor. Para dizer a hora que você tinha que ir, o que você tinha que fazer. Você foi fiel, cara. Massa. Já o terceiro exemplo. Bem, o terceiro exemplo é muito triste. E lembra que essa parábola é a nossa história, né? A nossa história com Jesus. A gente já percebeu aonde na história nós estamos, em que tempo na história nós estamos. A gente só precisa perceber quem a gente é dos 3. Entre os 2, servo bom e fiel, um altamente produtivo, altamente dedicado, o outro dedicado, mas nem tanto, e o outro, que a gente chama aqui na gíria, zeradinho. Indigno de confiança. Versículo 20. Está repreendido. Versículo 20, galera. E veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei num pano, pois tive medo de ti, porque és um homem severo. Tomas o que não colheste e o que não semeasse. O Senhor lhe disse, servo mau, por tua boca te julgarei. Sabia que sou um homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei. Porque não pusesse o dinheiro no banco, então quando eu voltasse eu o teria tirado com juros. E disse-lhe aos que estavam ali, tirai a mina dele e dê ao que tem 10. Galera,
pergunta para a gente pensar. O que esse terceiro servo falou do Senhor é verdade? Entendendo que esse Senhor é Jesus? Olha aí, versículo 20. Senhor, a tua mina está aqui conservando um pano. 21. Tive medo porque és um homem severo, que tira o que não pusesse e colhe o que não semeasse. Deus é assim? Jesus é assim? Aqui está mais parquelau, né? O problema desse servo infiel, desse servo mau, começava por um ponto. Ele não conhecia o seu Senhor. Ele não sabia direito quem seu Senhor era. Porque se ele conhecesse o Senhor de verdade, ele iria amá-lo. Se ele conhecesse o Senhor, quem o Senhor era de verdade, ele não ia ter esse pânico de dizer, não, eu tive medo, o medo me paralisou, eu não fiz nada. Eu guardei essa mina, essa quantia, botei num pano enrolado debaixo da cama. Galera, a gente precisa entender uma coisa. Se a gente quer ser um servo fiel do Senhor, se a gente quer estar firmão no dia da sua vinda, a gente precisa conhecer o Senhor. Porque se a gente não conhecê-lo, a gente vai fazer o mesmo que esse servo fez. Vai ser infiel. A gente não vai saber como administrar aquilo que o Senhor nos confiou. Aquilo que o Senhor nos deu. Ainda que na parábola o Senhor estivesse longe, a gente sabe que aqui agora, o Senhor está aqui. A palavra dele está aqui. A gente pode conhecê-lo. Conhecê-lo não só de ouvir falar, mas conhecer de com ele andar. Não sei como você tem administrado a sua vida, o seu tempo, a sua família, as suas relações. Mas uma coisa é certa, galera. O Senhor vai voltar. E um dia Ele vai Ele vai pedir contas a você do que você tem feito com a sua vida. Na verdade, com a vida que Ele lhe deu. Que Ele lhe confiou. Com a família que Ele confiou a você. E é importante você entender aonde é que você está, nesses 3 exemplos. Se o Senhor voltasse agora e lhe pedisse contas, o que você ia dizer a Ele? Como você ia se apresentar a Ele? Essa parábola, ela fala dessa relação do Senhor com seus servos. Mas ela também fala da relação do Senhor com aqueles que não queriam que o Senhor reinasse sobre eles. Esse pode ser também o seu caso. Lembra da história de Arquelau? Foram 50 judeus dizer assim, eu não quero que esse homem reine sobre mim. Talvez possa ser essa mensagem que você esteja dizendo hoje a Jesus. Eu não quero que Jesus reine em mim. Como é que você diz essa mensagem a Jesus? Quando você não faz as coisas do jeito dele. Quando você faz as coisas do seu jeito. Conforme diz o seu coração. Ah, mas Jesus tem outra opinião sobre isso. Jesus é Jesus, eu sou eu. Se você fizer as coisas do seu jeito, a mensagem de Jesus, que você está passando para Jesus é, eu não quero que Jesus reine sobre mim. Mas quando você diz a Jesus, a tua vontade. Senhor, eu não quero mais fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a tua.
Aí o reino de Deus, o reino de Jesus, que é já, começa a se estabelecer na sua vida. Quando você toma a sua cruz, nega a si mesmo e segue a Jesus, o reino dele começa a existir e a frutificar no teu coração. Mas você corre o risco de negar a cruz e seguir a si mesmo. E aí quando o rei voltar, ele vai voltar. Você estará perdido. O que é que a gente vai fazer então, gente, diante disso? Submeter-se ao reinado de Jesus, deixando Ele ser o Senhor da nossa vida, da nossa boca, dos nossos relacionamentos, da nossa forma de tratar as pessoas. Parar de fazer as coisas do nosso jeito e fazer as coisas conforme o rei quer. Primeira coisa que você tem a fazer é aceitar o governo de Jesus sobre sua vida. Governo esse de paz e justiça. Governo de amor. A palavra de Deus diz, no Evangelho de João, que o julgamento de Deus é esse. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram e amaram as trevas. Quem não se submete ao governo de Jesus, vai para longe dele, para as trevas. Porque ele é bom. Porque ele é o amor. Porque ele é a verdade. E quando você não se submete ao seu governo de amor, você vai literalmente para o oposto disso. Não tem jeito. Não tem como ficar em cima do muro. Segunda coisa que você tem a fazer é ser fiel àquilo que Ele te confiou. A coisa mais importante que Deus te confiou foi a mensagem do Evangelho. E Ele quer que essa mensagem seja multiplicada. Que você viva essa mensagem deixando Ele ser o seu rei. Mas que você chame outras pessoas para entrar nesse reino. Nesse reino maravilhoso. Nesse reino que o rei promete, que a gente vai sentar com ele no trono. Esse reino que o rei promete que a gente vai sentar com ele, na mesa dele, e vai desfrutar da sua presença, da intimidade. No livro do Apocalipse diz que o Senhor vai nos servir. Que rei serve os seus súditos dessa maneira? Que rei lava os pés dos seus servos como um escravo? Esse é o Rei Jesus. Ele quer ser o teu rei, mas Ele quer que você seja fiel a Ele, fiel à mensagem que Ele lhe confiou, fiel na sua forma de tratar, fiel amando as pessoas como Ele te amou. Você tem toda a liberdade para não fazer isso, mas não esquece, um dia Ele vai voltar. E no dia da sua volta, possa ser o dia mais feliz da nossa vida, galera. Mas pode também ser o dia mais feliz, mais triste, mais infeliz e mais tenebroso da sua vida. No livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12, diz assim: palavra de Jesus: eis que eu venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Você tem permitido o Senhor reinar na sua vida, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, no que você tem falado? O que você precisa fazer hoje para ser aprovado pelo Senhor em relação àquilo que Ele lhe confiou? Ele lhe confiou a mensagem, mas também Ele confiou tudo. A vida e tudo que você tem é dele. Inclusive o seu coração só está batendo porque Ele está monitorando. Você está respirando o ar que Ele lhe deu. O que é que você está fazendo com tudo isso?
Se o Senhor voltasse hoje para lhe pedir conta, você seria aprovado ou reprovado? Você ouviria dele, servo bom e fiel? Ou você ouviria, servo mau e negligente?